Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Eu tô aqui hoje para gravar um vídeo que eu espero que faça parte de uma série de vídeos que eu pretendo gravar daí em diante, tá? Bom, o propósito do meu canal é eu falar de todas as leituras que eu fizer. Independente do tipo de livro, se eu gostei ou não, eu li, eu venho aqui comentar o que eu achei do livro. Quem acompanha meu canal deve ter percebido que em alguns meses tem livros infantis ou infantos juvenis misturados, né? Eu sempre gostei de literatura infantil, não só infanto juvenil, mas livro para criança pequena mesmo, tá? Às vezes livro que nem figura, que nem letra tem, que nem texto tem, só a figura. Hoje em dia eu compro bastante, eu compro mais do que eu comprava antes, porque afinal de contas agora eu tenho a desculpa, né? Mas antes de eu pensar em ter filhos, eu sempre li e comprei esse determinado tipo de livro. O que eu vou fazer agora é separar os livros infantis dos outros tipos de livro. Então vão ser vídeos apenas para falar sobre livros infantis. Inclusive eu quero dedicar esse primeiro vídeo a uma pessoa que acompanha meu canal, que é mãe também, que é a Cristiane, e foi ela que me deu a ideia de fazer esse tipo de vídeo, né? Porque uma coisa que ela me passou é que ela tem um pouco de dificuldade para saber o que comprar para a filha dela, o que ler para a filha dela. Então, assim, mas eu quero dizer que assim, eu não sou especialista, não sou estudiosa, nem de literatura, nem de pedagogia, não trabalho com educação, nada disso. Eu venho aqui como leitora e vou mostrar o livro, falar sobre ele, os que eu tiver conseguido ler para minha filha, eu vou falar qual foi a impressão que ela teve do livro, e a partir daí quem for pai vai tentar tirar alguma conclusão ali daquilo que eu tô falando, tá? Eu tenho uma certa dificuldade, inclusive, de saber se determinado livro é indicado para determinada faixa etária. Eu sou assinante da Folha de São Paulo e agora a Folhinha, que é o caderno infantil da Folha, ela traz na segunda página, ela traz um suplemento sobre literatura infantil. Então ela sempre traz 3 resenhas. O quarto artigo é sempre uma criança recomendando um livro que ela tem lido. Eu acho bem legal. São livros, e ela separa por faixa etária, tá? Só que eu percebo que tem muito livro que às vezes eu comprei para a faixa etária da minha filha e eu achei, lendo para ela, que não foi adequado para a idade dela, ou porque ela não entendia o conteúdo. Enfim, eu acho que você tem que sentir, tá? E não é simplesmente você pegar, abrir o livro e começar a ler, você ligar no piloto automático e fazer a leitura. Tem muita história, tem muito livro que eu vou contar e eu percebo que você tem que modificar determinadas coisas. Você tem que modificar por causa do vocabulário, que às vezes ela não vai entender, por causa do próprio conteúdo, não que seja impróprio, mas é porque ela ainda não tem como compreender determinadas coisas. Não é que seja censura que você está fazendo, mas é que tem coisa que ela não vai se interessar porque não faz parte da vivência dela. Então tem muito livro que eu vou contar para ela e que à medida que eu vou contando, eu vou modificando, tá? É claro que assim, isso não dá para fazer com Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, porque esses, ai de mim se modificar 1 cêntimo que seja da história, né? Ela vai me corrigir, eu vou ter que ler exatamente o que tá ali, né? E uma dificuldade que eu tenho, inclusive, de ler livros para ela, livros diferentes, é justamente porque ela sempre quer as mesmas histórias, né? Basicamente a história da Cinderela. Hoje em dia até a gente tem entrado num acordo, então um dia ela escolhe o livro, que é sempre aquele. Eu já estou torcendo até pela madrasta e pelas irmãs para ver se acontece alguma coisa diferente. E o outro dia sou eu que escolho, tá? Sabe como que é acordo com criança, né? No dia de eu escolher, ela fala assim: não, mamãe, hoje você escolhe Cinderela. Então não é sempre que funciona. Mas eu tenho conseguido ler um pouco mais, tá? Então, o primeiro livro eu li, esse mês eu consegui ler 2 livros para ela, então eu vou falar desses 2. O primeiro foi Lendas e Fábulas do Folclore Brasileiro, recontadas por Valcir Carrasco.
é da editora Manoli e as ilustrações são feitas, quem entende ilustração, pela Supa. São 3 volumes, esse aqui é o primeiro. Então são 9 fábulas, 9 lendas, né? Esse aqui é o tipo do livro que eu teria comprado independente de ter filho ou não, porque eu sempre gostei muito de fábulas e de folclores. Folclore são aquelas histórias ali tradicionais de um povo, dos indígenas, dos negros. Se é na Europa, sempre traz histórias de fadas ou de encantamentos, né? E que passam ali de geração para geração. Muitas delas não tem nenhuma, a maioria delas não tem aquele intuito de trazer algum ensinamento moral, pelo que eu vi aqui, até pelo contrário, né? Mas eu gosto bastante porque fala muito sobre a cultura popular, né? Então eu teria comprado independente disso. A primeira história aí eu vou mostrando a história e a ilustração da Supa. A primeira história é a Moura Torta, que conta a história da Moura Torta. Essa história ela é bem a mais longa do livro, eu tive que contar em 3 vezes, né, em 3 noites. E a Moura Torta é uma mulher extremamente feia e, como sempre acontece nas histórias, muito má, né? Uma coisa que eu não acho legal nessas histórias, mas sempre foi assim, né? Hoje em dia acho que isso vem mudando um pouco. Essa aqui é a mocinha da história, linda e boazinha, loira, né? É que nessas histórias sempre eles associam a feiura com a maldade e a beleza com a virtude, né? Então é difícil você modificar isso, assim, contar de uma maneira diferente, né? Mas você pode amenizar um pouco a maneira como a Moura Torta é descrita, com uma verruga no nariz e assim, porque você acaba estigmatizando um pouco. Essa história aqui, o peixinho dourado, é um exemplo ali de que nem sempre você não sabe o que dizer, assim, que moral que você vai tirar de uma história dessa quando você conta. Então, essa lenda conta a história de um rapaz que ele é extremamente preguiçoso, ele só queria ficar o dia inteiro deitado sem fazer nada. E a mãe dele era a chata da história, porque ela sempre falava para ele, não, você tem que trabalhar, você tem que ir atrás das suas coisas, até que ele encontra um peixe encantado que realiza todos os desejos dele sem ele ter que se levantar, né? E no fim da história, ele acaba se dando bem e continua sendo preguiçoso como sempre, né? Por isso que eu falo que não traz lição nenhuma para a criança, né? O que você vai poder falar a partir disso, né? Seja preguiçoso que vai aparecer um peixinho ali e realizar todos os seus desejos, né? A vida não é assim. Essa história aqui é a menina enterrada viva. É uma história de encantamento. Os 3 desejos é uma história muito engraçada, é a história de um casal de velhinhos e que de repente eles estão lá na sua cozinha curtindo sua miséria até que eles se deparam com uma figura que lhe concede 3 desejos. Aí conta a maneira como eles acabam desperdiçando esses 3 desejos, né? Muito legalzinha essa história. Essa é clássica, acho que todo mundo conhece, o Jabuti a Festa no Céu. Essa história pra mim foi da minha infância. Meu pai e minha mãe sempre contavam essa história pra gente, mas na época eles não contavam como sendo o jabuti, né, ou tartaruga, eles contavam como sendo um sapo a vítima da história, né? E no final vai explicar ali porque que a tartaruga ou o sapo tem aquela pele toda remendada, né? Acho que todo mundo conhece essa historinha. A onça e o gato é legal porque vai mostrar a tal do pulo do gato, né? A história do pulo do gato, que é o jogo de cintura. Aquele segredinho que todo mundo tem, assim, ou na sua profissão. Essa história é complicada você contar para uma criança. Eu até contei, mas ela não entende muito, né? Porque não faz parte ainda do entendimento dela o que é esse pulo do gato, que é esse segredo profissional, vamos dizer assim, ou de... a preguiça, uma história engraçadinha, né? Foi legal apenas para eu mostrar para ela que existe o bicho preguiça. Não tem muito conteúdo dessa história, mas foi legal, ela achou engraçado assim, saber que existe, eu não sabia que existe um animal chamado bicho preguiça, até depois eu mostrei para ela na internet, então ela achou bacana. E por além da Yara, bastante conhecida, né, que é a sereia brasileira, que atraía os homens para o mar ali, então aí para tirar um pouco essa imagem ali que a Moura Torta traz, né, porque a Yara é uma figura extremamente bonita,
E ela é má, né? Ela atrai os homens para a morte. Então eu procurei mostrar ali esse jogo para ela. Olha, minha filha, nem sempre é amor à torta que é amar. Ó, essa daqui é linda. E fez o que fez. Essa história é muito bacaninha. O macaco é bonequinha de piche, que ela mostra ali a figura do malandro, né? Achei bem legal essa historinha. Então tá aí a dica. Lendas e fábulas do folclore brasileiro, recontadas por Valcir Carrasco, tá? A outra leitura que eu fiz para ela foi esse aqui, A Princesinha Medrosa, do Odilon Moraes. Esse livro é uma graça, da Kozak Naif. Vou mostrar ele todo e vou contar a história toda para que vocês tenham uma ideia, tá? Então ele conta, o Odilon Moraes, ele escreve e ilustra a história. Então ele conta a história da princesinha medrosa, que tinha medo de absolutamente tudo. E basicamente ela tinha medo de 3 coisas. Ela tinha medo do escuro, então ela deu ordem ali para todos os súditos acenderem todas as luzes da cidade. Ela deu ordem inclusive para que o sol não se apagasse jamais, né? Ó, você percebe que o texto se resume a 1 a 3 linhas, tá? Outro medo que ela tinha era de ficar sozinha. Então ela acabou ordenando que os súditos fossem morar nos portões do castelo, uma grande parte deles, e ela também tinha medo da pobreza, ela tinha medo de ficar pobre, então ela acabou ordenando que todos os súditos passassem a trabalhar cada vez mais para que não faltasse nada para ela, né? Acho que não contaram para essa princesinha a história da Revolução Francesa ali, né? Senão ela ia ficar com medo de dar esse tipo de ordem. Bom, e é interessante que à medida que vai passando a história, você percebe que a princesinha, ela se deixa dominar por esses medos, né? De tal forma que o medo dessas coisas acabou se tornando maior do que de que acontecesse tal coisa, né? Então até eu selecionei a frase que diz isso. Seu medo de as luzes se apagarem foi se tornando maior do que o medo do escuro, que ela nem mais lembrava o que era. E o medo das pessoas irem embora se tornou maior do que o medo da solidão, que ela nem mais sabia o que era. E o medo de perder todo aquele tesouro tirava suas noites de sono, embora ela dormisse rodeada pelas maiores riquezas do reino. Bom, até que ela saindo fora dos portões do reino, ela acaba encontrando um menino que está ali à beira do lago, curtindo a natureza, e ela se deita ao lado dele, fecha os olhos e ele fala: escuta as estrelas. Aí ela acaba dormindo e acaba sonhando que está no céu brincando com as estrelinhas. Bom, e ela acha muito bacana isso, e quando ela volta para o reino, ela pede para que se construa uma fonte para que ela possa também, sem sair do seu castelo, ouvir aquele barulho que foi muito agradável para ela. Só que no reino o barulho era tão grande que ela não conseguia ouvir aquilo. Então ela volta depois naquele lago e o menino faz com que ela novamente durma e sonhe com as estrelas, né? E ouça o barulho da fonte, o barulho das estrelas, que nada mais é que o barulho da natureza. E à medida que a menina vai se envolvendo com a natureza, vai se envolvendo com essas belezas naturais, ela vai perdendo o seu medo. Então, apesar do livro assim ser bastante para criança mesmo, né, você percebe que é mais figura do que texto, ele é bem metafórico. Eu usei esse livro, por exemplo, quando eu li para minha filha, para mostrar para ela que ela não precisa ter medo do escuro, que quando quando está escuro a gente dorme e a gente sonha com coisas, muitas vezes coisas agradáveis, tá? Claro que nem sempre a criança vai ter sonhos agradáveis, mas você tem que usar a sua imaginação para trabalhar o livro com seu filho, de acordo com aquilo que ele precisa ouvir, né? Claro que se for uma criança que ainda não lê, que você que está contando a história para ele, né? Eu interpretei essa história como sendo eu acho que ele quis dizer que no mundo, por mais desamparado, por mais sozinho que a gente se sinta, a gente não está desamparado, né? Que basta você fechar os olhos e sentir toda a natureza ao seu redor, tudo aquilo que a natureza te oferece, tudo isso que o mundo te oferece, para que você perceba que você que não está sozinho, né? Você não está desamparado, apesar da sensação que possa ter.
Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, me deem sugestões, algum livro que vocês tenham lido para os seus filhos e eles tenham gostado, tá bom? Então é isso, espero que essa série de livros, de vídeos dê certo, vá pra frente e depois eu vou bolar um nome para essa série, tá bom? É isso, até mais.